Isidro Deira Rodrigues, em entrevista, segunda parte, a Liga de Cegos João de Deus. Boa tarde, hoje é dia 11 de novembro de 2023, estamos à conversa com o Dr. Isidro Rodrigues, já, portanto, nós parámos, terminámos a entrevista no passado dia 18 e continuamos, portanto, vamos continuar no dia de hoje. Eu fiquei de trazer aqui algumas informações de algumas coisas que nós não nos lembrávamos, nomeadamente, Dr. Isidro, quando eu falei daquela questão que havia um duelo entre o Branco Rodrigues e outra pessoa, sobre na altura dele, em que ele defendia que as pessoas cegas deviam estar numa escola dedicada e essa pessoa achava que nós devíamos estar numa escola regular. Isso encontra-se detalhado no livro Uma Lição de Coisas, uma história do lar Branco Rodrigues, de Ana Gomes. Portanto, isto é um duelo de Branco Rodrigues que foi publicado no Jornal dos Cegos, com o escritor Artur Lobo da Vila, que foi publicado no Jornal do Comércio. Portanto, publicava o que ele achava, neste caso o Branco Rodrigues publicava o seu ponto de vista, que os cegos, enfim, deviam ter uma escola própria no Jornal dos Cegos, e este senhor, portanto, este Artur Lobo da Vila, publicava no Jornal do Comércio duas opiniões diferentes. Portanto, isso está detalhado neste livro. Depois, eu falei-lhe também numa questão que tem a ver com tinha sido uma lápide que eu lhe falei, que tinha sido colocada eu tinha-lhe falado que era no comemoração do segundo aniversário da ACAP. Pois bem, tenho aqui informação mais detalhada. Portanto, esta lápide encontra-se no número 5 da Rua Luxo Soriano, que foi o sítio onde ele nasceu, portanto, e foi uma lápide que foi descerrada, e esta lápide tem a particularidade de ter, portanto, escrita a tinta e também em braille. Esta informação pode ser consultada na revista Luís Braille, ano 1º, portanto, julho a setembro e de outubro a dezembro de 1991. Portanto, também fica aqui a informação que eu não sabia detalhar corretamente e portanto, fica aqui esta questão. Depois, ora bem, então, agora eu proponho, Dr. Isidro, que nós comecemos a falar um bocadinho sobre a nossa Liga de Cegos João de Deus. Quando é que esta associação foi fundada? Já agora, antes de entrarmos nesse ponto, diga. Completava também esta resenha que esteve aí de coisas que ficaram em dúvida, que é o caso do Baltasar Dias. Pois é. O Baltasar Dias, portanto, era a figura do século XVI, que era um madeirense do Cordel, que era da Ilha da Madeira, e que, no dizer de Joaquim Guerrinha, teria sido um dos mentores dessa associação do século XVI. Pronto. E focando agora a Liga de Cegos João de Deus, voltando à pergunta que me fez, que nem lhe tinha pegado ainda. Sim. Em 1951, depois de uma desavença que houve, por causa de um desfalque que houve na Luís Braga, que na altura chamava-se Associação de Beneficência Luís Braga, não de cegos, era de Beneficência Luís Braga, Joaquim Guerrinha e um punhado de sócios da Luís Braga, temendo que o espírito associativo viesse a sofrer largas mazelas pelo que se tinha ocorrido na Luís Braga, porque na altura foi nomeada uma comissão de gestão, e então eles fundaram a Liga de Cegos João de Deus em 1951, que figurou durante 6 meses na casa de Joaquim Guerrinha. Foi a primeira sede. Na Rua do Tujal, não é? Exatamente. Aliás, eu tenho isso escrito num trabalho que tenho aí publicado também, que enviei ao Diogo, e tem lá essa questão toda também bem desenhada. Já me respondo aqui a outra questão que eu tinha a seguir, era o porque é que foi fundada. Então eu perguntar-lhe-ia
qual foi a grande diferença da Liga de Cegos João Deus para a Luís Braille? Houve alguma inovação? Bem, eu posso lhe falar com mais verdade, não digo que esteja a mentir no que digo para trás, com melhor conhecimento, a partir de 1963. Que foi quando entrou... Porque em 1963 eu saí do Instituto do Branco Rodrigues, tinha 21 anos, em julho de 1963. E março fui à Liga São João de Deus, não sei porquê, Liga São João de Deus, que eu conhecia bem a Luís Braille, porque os alunos do Branco Rodrigues, quando vinham às festas, vinham sempre no aniversário da Luís Braille, e nunca tínhamos vindo à Liga São João de Deus, mas não sei porquê, o meu pai levou-me à Liga São João de Deus. Nessa altura entraram muitos jovens, quando o senhor entrou, quando o Dr. Isidro entrou, também vieram muitos jovens para... Eu vou já dizer o que sucedeu a partir daí. Ok. Eu julgo que fui o primeiro, ou eu ou o Emílio Serra, a fazermos sócio da Liga João de Deus. E quando eu lá fui, quem é que estava lá no bar, que era a sala de entrada, praticamente, estava o Sr. Joaquim Guerrinha, que era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, que onde ele estava realmente não havia tristeza. E recebeu-nos muito bem, eu fiquei imediatamente sócio. Veio a seguir a mim uma série de alunos do Branco Rodrigues que saíram comigo, éramos 12 na altura. Lembro que Salvino Ferreira, Emílio Serra, António Batista Nunes, Alberto Vidinha, José Baião e a Fernando Dias, e não me lembro agora assim, José Maia também, José Maia. Fizemos sócio da Liga São João de Deus e realmente era um escola bem engraçado, porque eram todos já com o quinto ano dos liceus, com o curso geral dos liceus, na altura, feito, e portanto era um grau escolar que não era vulgar ainda entre nós. Do Branco Rodrigues fomos os primeiros a sair de lá com o quinto ano. E todos estes que entraram vieram dar uma nova vida à Liga São João de Deus. Para já, em janeiro, eu e o Emílio e uma ex-aluna do Castilho, que era a Maria Alice, que foi diretora da Luís Braille depois, mais tarde, estávamos a querer fazer o ciclo dos liceus. O terceiro ciclo dos liceus, que era o sexto e o sétimo ano. E a direção da Liga, à altura presidida pelo Dr. Conde Bobone, achou por bem abrir aulas de estudo na Liga São João de Deus. Esse senhor via, não é? Como? Esse senhor, o presidente, via. Era presidente, na altura os presidentes eram Pode dizer, vá, estamos a falar de coisas antigas, era evidente. Não gosto. Não gosto, está bem. Eram pessoas com visão. Certo. Normal. E... Na altura usava-se, nestes tempos antigos usava-se o termo vidente. Mas era do Valhão francês, não é? Certo. Está seguro. Mas então abriram aulas em fevereiro. Eu, Emílio Serra e a Maria Alice fomos os primeiros alunos a frequentar estas aulas, de fevereiro até julho. Professores, ainda me lembro o nome deles. Uma era Maria de Lourdes Saraiva, que é a mulher do Hermano Saraiva. Do historiador, não é? Que aparecia na televisão e que foi ministro também da Educação na época do Salazar, não é? Exatamente. Certo. E depois toda a gente o conhece pelos programas da televisão. Não é? O outro era o Dr. Leitão, que dava latim. Ela dava português. Sétima literatura portuguesa. O Dr. Leitão, que era o que dava o latim, e a doutora Helena Porto dava-nos filosofia. Havia uma quarta cadeira que nós estávamos a estudar também, eu e o Emílio Serra e Alice, que era onde, eu não lembro o título daquilo, mas era sobre a formação da nação, os órgãos da nação, mas isso estudámos nós, pegámos no livrinho e estudámos juntos. Qualquer coisa política, não? Era política, exato. E realmente não precisámos de professor. Em julho fomos a exame, na altura eu e o Emílio a Oeiras, a Maria Alice acho que no Paço Manuel, mas não tenho a certeza.
mas nós fomos ao Serviço de Oeiras e Fazer exames, não é? concluímos os exames sobre os quais nos tínhamos propostos. Portanto, nessa altura começou o primeiro ciclo. De 64, já era 64, 65. O que é? Não, 63, 64, assim é que é. Portanto, foi em fevereiro já de 64, mas era nesse ano letivo. E no outubro seguinte, a Liga abre salas mais alargadas. Começa também com o primeiro ciclo e com o segundo ciclo. Então, foi uma chusma de gente a entrar. E estas aulas eram para pessoas cegas e admitiam sócios com vista. Imensa gente dali da zona, alguns trabalhadores, enfermeiros, por exemplo, lembro-me muito bem, foram lá frequentar os cursos. A Liga passou a ter uma escola de integração escolar, quer dizer, ao contrário do que veio a seguir, que era meter os alunos cegos em escolas paranormais, não é? Para normovisuais, e ali era ao contrário. As aulas eram preparadas para deficientes visuais, mas os com visão normal que quisessem frequentá-las podiam também fazer sócio e entrar. E assim foi. Depois, esta linha teve para mim dois valores, e dos quais eu usufruí de ambos. Uma foi dar-nos a possibilidade de continuarmos a estudar e a concluir os cursos que havíamos começado no internato. No Instituto Do Instituto Branco Rodrigues e do Castilho. Exato. E a outra foi dar emprego a pessoas que realmente não tinham hipótese de continuar a estudar e a estar em Lisboa se não for isso. Eu, por exemplo, em 1964, outubro, fui convidado pela direção para dar aulas de Geografia e Ciências. Foi um passo muito arriscado da minha parte. Eu disse, serei capaz de ser só Geografia. Serei capaz de desempenhar desta matéria? Não sei, mas vou aceitar. Não é propriamente fácil, não é? Não. A geografia, para uma pessoa que tem deficiência visual... Mas como eu era um amante de Geografia, eles acharam que eu tinha condições para o fazer. Na altura, o presidente cego era o Sr. Lucas, José Lucas. qualquer coisa. Sim, exatamente. O com vista. Sim, sim. Continuava a ser o Conde Bobone. E então... Então, o José Lucas tinha deficiência visual, é isso? Era deficiente visual. Era o quê? Era o vice-presidente? Era o vice-presidente. Na altura era que era admitido. Então, mas, se me permite... Não havia presidentes com vista. Ou deficiente visual. Certo. Permite-se, podemos só recuar aqui um bocadinho. Onde é que se localizava esta associação? A associação, na Liga São João Deus. Sim, onde é que era? Na Rua Santa Marta. Na sede que foi agora vendida. E que nós fomos despojados das nossas instalações e fomos para lá para Santo António. Estamos a falar da delegação de Lisboa. Da delegação de Lisboa. Ok. Como é que eram as instalações? As instalações eram velhotas, claro. Mas eram muito melhores do que a Luís Braille, que ficava no mesmo passeio, na continuação da rua para baixo, para São José, não é? As ruas são tão... eu costumava dizer que nós tínhamos duas associações no mesmo passeio. Uma no princípio da de Santa Marta, outra quase a meio da de São José. Dava para ir sair de uma e tomar um cafezinho à outra, não é? Havia... quantas vezes a gente almoçava depois do refeitório, íamos falar nesse aspecto também, quando é que ele fundou. Depois do refeitório, quantas vezes a gente almoçava na Liga São João Deus e ia beber o café à Luís Braga. Sim. Ao Luís Braga. Que na altura continuava a ser o benefício de ser Luís Braga. Diga uma coisa, na altura quem era associado de uma não podia ser associado de outra, ou isso mudou? Isso é um jogo que foi muito... Nisso aí eu fui um não digo, foi um espertalhão, foi um espertalhão. Falei com o Salvini e com o Emílio. Mas os dois colegas seus, não é? Queremos só ser a Liga João Deus. Exato. Mas nós não podemos ser só ser Luís Braga, porquê? Por causa dos antecessores, porque eles que saíram de lá e que fundaram a Liga,
E então nós vamos declarar que não somos sócios da Liga. E entramos. Entramos na altura, não sei se José Baião também entrou, na altura, e o Alberto Vidinha, esses não me lembro. Eu e o Emílio tenho a certeza que falamos, e o Salvino, que fomos dos primeiros. E isto foi muito bom. Foram bem recebidos depois? Porque muitos vieram depois a inscrever-se na Luís Breira, porque entretanto aquela exigência foi derrubada, não é? E em 1968 ou 69, salvo erro, 68, já havia trabalho entre as direções de ambas. Lembro que na Liga de Sejam Deus estava o Salvino Ferreira e na Luís Breira estava o António Gonçalves. E que eram também dois ex-alunos do Banco Rodrigues, não é? Mas não foi fácil, portanto, nos primeiros anos, depois do desfalque e da criação, viraram costas uma à outra, não é? E não pôde, quem era sócio de um, associado, desculpe, de um não podia ser associado da outra. Exatamente. Por falar em associados, que tipos de associados é que havia na Liga de Cegos João Deus? Lembra-se? Liga Sejam Deus? Sim, que tipos de associados, que categorias de associados é que existia? Eu não me lembro. Se categoria. Era o sócio. Os sócios deficientes visuais com todos os direitos e depois os protetores. E eram os ativos, os com deficiência visual? Lembra-se deste termo, ativos? Eram. E os outros eram os protetores? Eram os protetores, exatamente. Ok. Lembra-se como é que eram constituídas as direções? Os cargos. Dois presidentes. Um presidente, que era normal-visual. Dois vice-presidentes. Um era normal-visual, outro deficiente visual. Na Liga, neste caso, quando eu entrei, era o Dr. Castelo Branco, um advogado aí da Praça de Lisboa. Depois eram dois tesoureiros, um cego, outro com vista. E depois o restante eram 7, não eram? Eu disse, eram 7, era um vogal. Normal, deficiente visual. E não havia cargos adicionais? Depois havia o Conselho Fiscal. Isso é um órgão diferente, sim. Pois, é um órgão diferente. Porque eu estou a dizer isto porque o livro Uma Luz na História, da Dalila Garrinha, ela fala-nos aqui também em bibliotecários e em arquivistas. Mas isso não era um direito. Não fazia. É como está junto à direção. Na altura que eu entrei era o Sr. António Tavares, que era o bibliotecário arquivista. Ok, então vocês... bibliotecário ou arquivista é a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Não, era o mesmo que fazia. Ele era bibliotecário, no fundo, fazia a biblioteca. E arquivista seria mais o pessoal que estava na secretária, que na altura era um senhor chamado Cambetas. Então, na secretaria. Mas também havia um chefe de secretaria. Era o senhor Joaquim Guerrinha. O que é que o chefe de secretaria é um administrativo? Era o que administrava, portanto, tomava conta. Praticamente ele era a vida era a instituição. A gente entrava, a figura que estava sempre era o Joaquim Guerrinha. Tomava conta dos trabalhos da direção, era ele que organizava tudo, preparava as reuniões, preparava as agendas, era ele que, no fundo, era o grande cérebro da Liga Sejam Deus. E tomava conta da biblioteca, tomava conta do bar, ele é que era o grande dirigente. Geria o dia-a-dia, enquanto a direção tratava de coisas mais estratégicas, talvez. Na altura até não tinha a atividade que tem hoje. Não, de maneira nenhuma, era muito mais limitado. Tinha uma responsabilidade de fazer as nomeações, mas as propostas normalmente vinham do Joaquim Guerrinha. Chegou a conhecer bem Joaquim Guerrinha? Lindamente. Era uma pessoa que eu apreciava, por um lado, havia coisas que ele tinha que eu discutia com ele, que não gostava de determinadas coisas que ele defendia, mas era muito meu amigo. Nunca duvidei da amizade dele. Aliás, ele foi um homem que me deu toda a força quando eu lá cheguei com o meu pai, 21 anos, um imberbe que vinha do colégio. Ele foi um homem que me ajudou muito. Ele recebeu enquanto chefe de secretaria. Exatamente. Ok. Na altura, portanto, você chegou lá, preencheu uma ficha para ser associado, foi bem atendido. São tempos tão antigos que eu já não lembro qual foi a reação, mas seguramente que foi boa pela continuação, porque eu fiquei preso
à associação. Portanto, tanto eu como o meu pai ficámos agradados da maneira como fomos recebidos e de vermos que havia uma instituição que podia abrir caminhos para o futuro, não é? Ok. Na altura, sabe se a Liga de Cegos João Deus atribuía subsídios? Subsídios? Sim. Quer dizer, não sei sim, mas... Não estou a especificar nenhum. Ao nosso nível, não. Mas, por exemplo, para sócios com vista... Para sócios já tradicionais da Luís Velho e de outros que vieram, a direção tinha duas coisas. Subsídios a quem precisava e para eventualidades, não sei se também para alguns permanentes, mas para eventualidades sim. E para os sócios em geral, todos os anos promovia uma festa de Natal, com lanche, com aquelas coisinhas que são para as crianças, mas que os pais também usufruíam dessas festanças. E vestiam os filhos dos cegos mais necessitados. E porquê o filho dos cegos? Porque eram os sócios dos sócios com deficiência visual. Sim, mas porque não os próprios sócios? Ou seja, porque os filhos e não os sócios? Era dos sócios, no fundo. Porque não havia sócios com vista, não é? Não, eu sei, mas repara, podiam dar prendas aos próprios associados, assim, por exemplo. Não. Em vez de darem ao seu filho, por exemplo. Não, era só aos filhos. No Natal. A festa de Natal era das crianças. E quem assegurou todas as despesas durante 7 anos, salvo erro, era o que se dizia na altura, o Joaquim Guerrinha, era o Dr. Bomona e o Dr. Cristóvão. Okay. Assumiram as despesas dessas festas de Natal durante 7 anos. E ia muita gente a essas festas? O salão era cheio. E o salão era bem grande. Porque, veja lá, o salão era tão grande que depois fizeram-se 4 salas, 1, 2, 3 salas, aliás, 3 salas que passaram a funcionar as aulas. Começámos a precisar de espaço, então o salão foi dividido em 4 salas com separações amovíveis. Abria-se quando era para as festas, ficava o salão todo. Quando era para as aulas, fechavam-se as portas e ficavam 3 salas. E havia muita gente também que via, portanto, eram pessoas que viam e que não viam, e artistas que chegavam a convidar pessoas de fora. Mais tarde. Nessa altura não me lembro nada de artistas. O que me lembro de artistas lá foi só para o serviço de gravação, que foram voluntários que se ofereceram realmente como voluntários para produzir livro falado, que na altura tinha começado a ser realizado na Liga de Cegos João Deus, porque a Gulbenkian ofereceu para lá um gravador que era um Grundig, que eu ainda usei bastante para gravar as aulas de literatura e de filosofia. Usámos bastante esse gravador e no qual muitos artistas se inscreviam-se na Liga para gravar livros. O chamado livro falado hoje, não é? Nessa altura não achou que o Braille, vocês não tinham esta ideia que o Braille poderia ficar em perigo com o livro em áudio ou não se pensava nisso? Não havia ainda esse pensamento crítico. Pudesse vir a acontecer. Ok. Então e se eu quisesse gravar um livro, então chegava lá e podia propor-me como voluntário para gravar um livro, é isso? O Mário Queijo. Havia um que era muito conhecido e não me consigo lembrar, mas houve vários que lá foram. Ok, davam a voz para gravar, portanto, e as pessoas gostavam, sentiam... E até pessoas, olha, por exemplo, a Dona Fernanda Sampaio, também de Jorge Sampaio. Certo. Levou para lá umas pessoas amigas, Madame Caldeira, que era uma suíça
que ela conhecia, levou para lá para produzir materiais para os cegos. Eu, nomeadamente, quando fui para a faculdade, usufruí muito do trabalho dessa senhora, porque eu tinha uma máquina Braille, a Perkins, que ainda existe, ainda tenho aí, foi das primeiras que entrou em Portugal, e ela levou-a para casa e escrevia-me tudo aquilo que eu precisava para a universidade. Contos de alemão, contos de inglês, para eu estudar. Ela preparou-me tudo em casa dela. E no seguimento de mim, outros usufruíram desse bem. Estamos a falar da doutora Caldeira, não é? A dona Madame Caldeira era a Madame Caldeira. Ok. E a Madame Pensaúde, que era prima da dona Fernanda Sampaio, que ela levou também. Estas, como era com elas que eu lidava mais, são os nomes que eu me recordo. Mas havia muito mais gente. Quem estava à frente desse serviço era a Mercedes, uma deficiente visual que era professora também no Castilho, a dona Mercedes. O que é que havia associado a esse serviço ou a esta associação para puxar-se tantas pessoas sem deficiência visual? Pessoas que, pelos vistos, gostavam da própria associação e que frequentavam? Inicialmente pela massa associativa e pela maneira como os responsáveis pela direção se empenhavam na projeção da mesma instituição. Eu lembro-me que o Sr. Joaquim Garrinha era uma pessoa que tinha uma grande capacidade em termos de propaganda. Era um homem que atraía, as pessoas iam lá e ficavam, quer dizer, não digo encantados, mas compreendiam perfeitamente a missão dele ali na Luís Braille. E depois também teve a sorte... Na Liga de Cegos. Da Liga de Cegos. E também teve a sorte depois de toda a massa associativa que entrou, que era gente nova, que trazia outras ideias, tinha outras preparações, já não eram aqueles que vinham preparados para ir para a rua tocar e viver da música na rua, ou nos bares, ou lá o que fosse. Já eram pessoas que tinham outras ambições. Entretanto, também abriu a Fundação Chaime e o Centro Nosso Senhor dos Anjos, começaram a preparar os cegos para outro tipo de vida, com outras ambições, com a ambição de ter trabalho, construir uma família. E realmente isso deu uma nova vida ao associativismo dos cegos. Uma dinâmica diferente, porque o Luís Braille já vinha dando aulas também. Eu, posteriormente, tenho vindo a saber que tive alunos que foram meus alunos no 3º, 4º e 5º ano de liceus, que era o que eu dava Geografia e Ciências Naturais, e foram meus alunos, mas já traziam o ciclo precisamente da Luís Braille, já tinham feito o ciclo da Luís Braille. Eu não tinha consciência, senão já muito mais tarde, é que vinha a ter consciência desse pormenor. E essa massa associativa, engraçado, que deu uma nova vida À Liga, porque tínhamos outras ambições e tínhamos outra maneira de estar na vida. E formámos um grupo com o apoio do Sr. Joaquim Garrinha, claro, tinha que ter o apoio institucional, um grupo cultural. Então, o cultural que se propunha fazer teatro, música e preparar e fazer muitas festas dentro da associação, que atraía imensa gente. Chegámos a ter o salão apinhadinho, e não haver cadeiras para mais, haver gente que ficava cá atrás de pé, porque nós, por exemplo, o Emílio Serra era um escritorzinho razoável para pecinhas de teatro e que foram representadas lá na Liga. E isso deu abertura depois a que viesse ter connosco uma senhora chamada Judite, era uma do teatro, Judite Cabasso, que nos preparou peças de teatro connosco, peças, representações musicais connosco, e levou-nos à universidade, à emissora que havia no número 14 da... como é que chama o nome da rua? A Rádio Universidade, pronto. Na Dona Estefânia, o número 14 da Rua Estefânia.
Fomos lá, tivemos várias apresentações radiofónicas, fomos àqueles postezinhos que havia, que eram a Rádio Graça, aqueles rádios mais pequeninos também. Chegámos aí também a representar lá, tivemos muita projeção para o exterior, e isso atraiu muita gente. E depois, ainda mais juntando-se a isso, tratou-se muita gente à Liga São João de Deus. Foram os estudantes, eu nomeadamente, o Emílio, o Duarte Balseiro, que já faleceu, e outros mais, que traziam os seus colegas da universidade. Entramos nas aulas da universidade, começámos a entrar na universidade, eu entrei em 68, 69, foi o primeiro ano que eu frequentei, e trazíamos muita gente com vista, muitos colegas às nossas festas e a associarem-se às nossas atividades. Diga-me aqui uma coisa. Segundo o que me apercebi, a Liga de Cegos João de Deus não estava sob a tutela da Direção-Geral da Assistência, mas sim do Ministério da Educação. Exatamente. Como eu digo lá naquele meu livrinho que lhe entreguei no outro dia aqui, naquele artigo inicial, o Ministério da Educação começou por reconhecer os méritos da atividade da Liga São João de Deus, por reconhecer e apoiar-nos nessa atividade. E posteriormente, não muito, acho que logo no ano seguinte, mas se não foi no ano seguinte, foram 2 anos depois, a financiar. Isto foi uma grande inovação para a altura. Muito, muito, muito grande. Depois também ajudou muito a maneira como o reitor do Liceu Passos Manuel recebeu os alunos que se propuseram a fazer exame lá, como foi o meu caso também, em alguns que já no alemão, por exemplo, já não fui fazer Oeiras, que foi onde eu tinha feito o 5º ano, já não fui fazer Oeiras, fiz no Passos Manuel, o alemão, inglês e mais algumas cadeiras. Era perto da associação, é isso? Era em Lisboa? Era em Lisboa. Ok. Falou-me aqui das salas de estudo, que também na altura creio que foi assim uma inovação também, não é? Existirem salas onde as pessoas pudessem estudar livremente. Já falou aqui nestas, vou-lhe chamar 3 salas móveis. Havia mais salas ou só havia estas 3? Havia o palco que era outra, havia 4 salas de estudo e havia a sala da televisão, que raramente funcionou, raramente quer dizer que funcionou muito mais esporadicamente, digamos assim, e que era a da televisão, e essa só serviu de aulas nas horas das 2, 3, 4, 5, porque depois das 5 em diante era 5, 6 era para os sócios usufruírem, como para ouvirem a televisão, para vinham dos seus trabalhos, iam para essa sala, era a sala de estar, vá. Eu lembro que tive lá aulas de alemão, nessa sala. Portanto, a associação, vocês também tinham lá, falou há bocadinho de um bar, portanto, podiam jantar lá, por exemplo? Não, jantar ainda não. Ok. Então, mas... Jantar, refeições, só em 1977 é que começou é que a Liga assumiu essa função. Ok. Porque isso na altura, isso já é uma coisa mais pessoal. Naturalmente não sei se valerá a pena falar, mas foi quando eu fui para presidente da direção, fui o primeiro presidente eleito com deficiência visual, que até então eram deficientes, eram pessoas normal visuais, e eu fui o primeiro eleito no meio associativo português. E fui herdar o lugar do Raul Almeida Capela, que era um normal visual, que era presidente do Banco Português do Atlântico. Estamos a falar de pessoas de renome, não é? Essas pessoas, esses presidentes, essas pessoas que estavam muito próximas sempre foram pessoas de renome. Pois. Isso dava notoriedade. Pois, isso teriam muitas facilidades, os conhecimentos que tinham, não é?
eu ainda hoje sou amigo do Dr. Capela, trocamos, não assim muito a miúdo, mas pelo menos quando fazemos anos, quando vem o Natal, quando vem a Páscoa, sempre damos uma telefonadela um para o outro. Ainda não cortámos esse laço. Ele é muito mais velho que eu, tem mais de 12 anos, talvez. Eu tenho 60 e tal anos, eu tenho 81. Portanto, mais que 10 anos de diferença nos separam. Então, mas foi o Dr. Isidro que trouxe a vertente das refeições. Portanto, se uma pessoa quisesse lá jantar... Pois, em 1963, 66, o Dr. Capela disse: eu não posso continuar a ser sócio, não tenho vida para isto. Eu não posso continuar a ser presidente da direção. Vai substituir-me, vamos recandidatar o Caetano, que era o senhor Caetano, não me lembro, acho que era António Caetano, mas o Caetano era como a gente tratava. E eu disse: ó doutora, eu estou com a intenção de me candidatar, porque já, dada a minha formação, que já, portanto, tenho uma licenciatura, já é um grau académico que me permite realmente abrir esse transporte, e depois é um deficiente visual que eu acho que deve começar a tomar as rédeas deste associativismo. Ele apoiou-me de uma maneira que eu nunca esperei. Disse: sim senhora, porque o Caetano era amigo dele, era um funcionário lá do banco, mas apoiou-me imediatamente. O Caetano foi o segundo candidato e em 1976, fomos às eleições, ganhámos. Num tempo muito difícil, porque politicamente isto andava em efervescência. Mas ganhámos as eleições. E então, um dos primeiros passos que eu realizei quando tomei posse, foi numa das primeiras reuniões logo. 3 coisas. Propor ao Luís Breira, que na altura ainda era a Associação de Justiça Luís Breira, propor a mudança, propor uma associação nacional. E a outra era propor um refeitório comum para os sócios de ambas. Okay. Outra era uma lavandaria também para usufruírem os sócios de ambas. E um outro trabalho que era uma escola de encadernação, porque havia alguns cegos que trabalhavam nesse aspecto pessoalmente, e que era uma atividade que eu julgava que podia vir a dar frutos no campo do trabalho. Então, a lavandaria onde é que era? A lavandaria ficou a Luís Breira de assumir esse serviço. E o refeitório? O refeitório era cá em cima no pátio, onde fizemos um pavilhão em madeira, daqueles pré-fabricados, e foi aí que funcionou até mais tarde. Então, mas recuando atrás, antes vocês, não tinham refeições, mas podiam beber, podiam se calhar comer uma sandes? Sim. Ok. E jogavam as cartas, por exemplo? Isso era principalmente na praia. Mas na Liga não faziam muito isso? Na Liga também os velhotes também jogavam. O Sr. Amorim, que era um da direção. Luís Amorim? O Joaquim Amorim. Não me lembro o nome do outro nome dele. Ok, está bem. Também posso estar a fazer confusão. Pois. Então, eu naturalmente até era chamado Pedro, mas era um alcunha. Ok. É por isso que eu não lembro o nome dele. Portanto, eram as pessoas mais de idade que jogavam as dominó, as damas. Certo. E vocês, mais jovens, o que é que faziam? Nós mais novos dávamos aulas, porque muitos que estavam por lá davam aulas e frequentavam aulas, não é? Por exemplo, havia o Fernando Dias, que era deficiente visual e que veio também do Branco Rodrigues, do meu grupo, dava aulas e trabalhava na parte da gravação dos livros, portanto ficou com esse serviço, e além do serviço que tinha durante o dia, lá no emprego dele, à tarde vinha exercer as funções dentro da Ligação João de Deus, que era precisamente tomar conta desse serviço de gravação e tomar conta e dar as aulas que lhe foram atribuídas, que eu acho que era francês.
mas isso não me recordo assim propriamente a função de cada um, mas sei que trabalhavam lá, como professor também. Basicamente vocês tinham os dias divididos, falando no seu dia, por exemplo, de manhã, eu agora estou-me a referir, creio que é uma reportagem da RTP, mas é bem mais recente, perto da fundação da ACAP, mas na altura ainda era na Liga. Eu acho que é uma reportagem sua, em que o Dr. Isidro, creio que tipo de manhã, estava na Biblioteca Nacional e à tarde ia para a Liga de Cegos, ou estou a fazer confusão. Pois, já foi mais tarde. Mas era isto, não era? Quer dizer, havia... Comigo era isso, quer dizer, Sim, mas havia muito... O meu emprego a partir de 1968, entrei em março na Biblioteca Nacional, comecei a trabalhar, portanto, para a área de deficientes visuais, e trabalhava lá, portanto, eu tinha horário livre, porque era estudante, dava aulas, tinha um horário livre. E à noite, a partir das 5h30, a minha atividade era na Liga de São João de Deus. A dar aulas? A dar aulas. Ok. Na Biblioteca Nacional, o seu chefe era o Filipe Oliva. O Filipe Oliva. Ok. Na Liga de Cegos João de Deus havia algum arquivo musical? Alguma? Algum arquivo musical? Na Liga de São João de Deus não havia um arquivo musical de grande monte. Havia algumas coisinhas que estavam a ser, portanto, garantidas a sua conservação e a oferta aos utilizadores. O acesso aos utilizadores era feita pelo Sr. António Tavares. Era uma biblioteca pequenina, tinha 2 salas, mais tarde não havia espaço numa e teve que se ocupar a lateral. Mas, e aí é que havia um pequeno arquivo musical. Agora, o grande arquivo musical era no Luís Braga, não há dúvida. Também tinha começado bem antes, não é? Pois, tinha começado precisamente com a música. Exatamente. É? Portanto, já em 1927, com essa atividade. Tem muitos anos de caminho, não é? Foi, muitos anos. Quando a Liga de São João desapareceu em 51, portanto, ver a diferença. Exato. Na biblioteca, na da Liga de Cegos João de Deus, havia também livros de outras disciplinas ou de outras... sem ser só de música? Não, então havia todo liceu, havia o compêndio de geografia, o compêndio de ciências, todos os compêndios da escola existiam lá, que eram produzidos no Porto, principalmente, e que eram oferecidos à Liga de São João de Deus. No Instituto, agora vou-me enganar o nome, no Instituto do Cego para o Livro, ou do Livro do Cego, é hoje do São Manuel, É o Instituto de Albuquerque Castro. Exato, mas antiga, não estou a lembrar do nome antigo. A fundação vinha Instituto da imprensa de Albuquerque Castro. Exato, sim, pronto, é isso mesmo. Vocês tinham acordos com eles ou não? Os acordos que existiam eram gerais, era para toda a gente. Porque aquilo, eles forneciam os livros gratuitamente, tanto para a Biblioteca Nacional, como para a Liga de São João de Deus, como para a Associação Luís Braga, como para o Branco Rodrigues. Na altura aquilo era produzido pelo Centro de Albuquerque Castro, que era uma entidade protegida pela Misericórdia do Porto, e esses trabalhos eram oferecidos gratuitamente. Mesmo a Poliedro só muito mais tarde é que veio a ser paga, a subscrição veio a ser paga, porque primeiro era também gratuita. Integração e representação das pessoas com deficiência visual. Ora, voltamos outra vez. Dr. Isidro, lembra-se desta frase. Lembre-se que é através do trabalho que o cego pode ombrear com os que veem. Esta frase é familiar para si? É extremamente familiar, mas eu não sei se eu ouvi e a assumir como minha, porque abraço realmente essa expressão, é verdadeira. Para mim, um indivíduo cego consegue muito mais uma integração correta, sendo ele, como é que eu ia dizer, trabalhando,
do que por outro processo qualquer. O trabalho realmente dignifica o homem. E todo aquele que consegue ter trabalho consegue muito mais integrar-se no meio social, porque deixa de estar dependente dos outros. A dependência dos outros é uma coisa que diminui, que nos diminui. E, portanto, esta era uma frase também que estava presente na própria Liga, portanto, daí se calhar você ter, enfim, interpretado tão bem e achá-la tão familiar que é como se fosse sua, pronto. É isso, a gente começa por assumir a nossa aderência a uma coisa que houve e para nas tantas não sabemos já se... Onde é que apareceu, fomos nós inventámos, ou se deixou um sonho, ou se a vimos, onde é que foi. Mas concordo perfeitamente com ela e continuo a concordar com ela. O Dr. Isidro Pacheco. Já agora, e a prova disso é o aparecimento da Fundação Shine e seguidamente do Centro Nossa dos Anjos, começou a dar trabalho aos deficientes visuais. A partir daí, o cego já não era aquela pessoa que ia continuar a viver dependente da família ou da esmola dos outros, mas é ele próprio a ganhar a sua vida, a viver segundo, planeando, casando em moldes diferentes do que até então, porque podia constituir uma família com todo o realismo, com toda a facilidade para se integrar na vida dos normovisuais. Até o próprio serviço, uma pessoa vai trabalhar num determinado serviço, começa por fazer a sua integração dentro da estrutura empregadora, não é? E depois expande, vai aumentando todas as facilidades aparecem, as dificuldades, as barreiras são derrubadas no que toca realmente à integração social. Eu sem dinheiro não me integro, sou sempre um dependente. Se com dinheiro e ainda assim por cima ganho por mim, com toda a honestidade e por força do trabalho, tenho condições para me integrar nessa sociedade. Não acha que o facto de nós termos saído da rua, que é um ponto positivo, tirou-nos visibilidade? É uma visibilidade que não nos interessa, de estar na rua. Acho que é muito melhor vermos pessoas cegas bem integradas no seu meio social, quando passam, são cidadãos comuns que passam e não são aqueles coitadinhos que vão para a rua e viver só da rua. Embora eu encare também que em determinados tempos a música na rua foi entendida como, chamavam os velhotes da Luís Braga, ternança. Ternança? Andar pedir esmola era ternança, não é? Não conhecia esse termo. Não, mas não. Vais para a ternança. Andar na rua. Para mim, eu penso que era até um modo, e muitas vezes era um modo de animação cultural. Eu lembro quando comprei aqui esta casa, em 1981, vinha aí um grupo, todos os fins de semana, tocar, era um quinteto. Lembro-me que era o trompete, que era esse por acaso até era o senhor Gregório, era a mulher dele, era um senhor que tocava acordeon, e outros dois que não sei o quê. E corriam aí as ruas todas, era uma animação todas as manhãs que eles apareciam aí a tocar. E andavam, no fundo andavam a pedir, mas também andavam a dar qualquer coisa em troca. Dar boa música, faziam realmente um espetáculo. Eu lembro que a minha irmã, por exemplo, uma irmã minha que trabalhava no Hotel Tivoli, que havia um grupo também deste tipo, que passava lá todas as manhãs, e aquilo quando eles passavam era a festa, que ia ali. Portanto, e nós não podemos encarar isso só como pedido de esmola, mas também como uma oferta de... Olha, por exemplo, estou-me a lembrar de um que tocava acordeon na rua, que era o senhor... como é que ele se chamava? Eu talvez já me lembro a seguir. Mas lembro que um dia estávamos na aula do professor de violino e ele chegou atrasado. E disse: desculpem,
mas eu hoje cheguei atrasado. Isso no Branco Rodrigues, não é? No Branco Rodrigues, exato. Ok. Desculpa, mas eu hoje cheguei atrasado porque quando cheguei ao Castro Dré, fiquei um bocado a ouvir o Bartolomeu, era como ele se chamava. O Bartolomeu, a tocar acordeão às Crisadas de Monte. Ele toca tão bem aquilo que eu não pude continuar sem ouvir até ao fim. Portanto, estão a ver que era um artista que estava na rua. Esse Bartolomeu, por exemplo, chegava ao verão, ia para Paris. Ia para Paris tocar. O professor Vítor falou dele. Sim, ok. E ele encontrou-o em Paris. Exatamente. Certo. Ok. É esse todo. Portanto, eram artistas que andavam na rua. E que muitos deles também, nomeadamente professores nossos, por exemplo, o professor da quarta classe, que era o Sr. António Ferreira, e o Sr. António Mimoso e o Sr. António Fernandes, tocavam todos em bares à noite. Quer dizer, além de viverem com o ordenado que tinham no instituto, ainda iam fazer um complemento trabalhando à noite, nos bares. O Joaquim Guerrinha também trabalhava. E era uma vida puxada. Então não era. Nós, ao longo da nossa vida, não passámos os sacrifícios que eles passaram. Famílias para sustentar, não é? Pois. E depois tinham de estar preparados para no dia seguinte terem a sua vida normal e à noite iam para os bares. E os vencimentos não eram assim tão chorudos que lhes permitissem viver só com aquilo que ganhavam como professores, por exemplo, todos estes que eu falei do Branco Rodrigues, o António Fernandes, o António Ferreira, o António Mimoso, no Branco Rodrigues davam aulas 2 vezes por semana, portanto não deviam ganhar assim lá grandes quantias que lhes permitissem viver só à sombra daquilo. Não é? Tinham que arranjar mais complementos. O tempo fez com que nós trocássemos a visibilidade pela dignidade, concorda? De certo modo, sim. Sim. Mais digna a vida, menos visível, porque não estamos tanto na praça pública. Não é? Já reparou que cada vez estamos menos visíveis, estamos mais discretos? Exatamente porque temos os nossos empregos, porque temos a nossa vida. É. Mas é a vida do cidadão comum. É verdade. Não é? Verdade. E é isso que nós queremos. Se queremos participar na sociedade. Que os seres não sejam tratados como o coitadinho que anda na rua a pedir, mas que se vê muito, que está entra-nos por olhos adentro, mas que é um cidadão comum, que faz a sua vida. E olha, eu estou-me a lembrar agora de uma coisa. Quando estava na Biblioteca Nacional ainda, já estava a dirigir a área de deficientes visuais. Fui fazer um curso quando foi aplicada a classificação dos funcionários. E fui fazer um curso que era ali por cima da Semarta, que é lá perto da Liga Sejam Deus. E lembro-me uma senhora que vinha comigo muitas vezes até ao metro, porque eu ia fazer o mesmo caminho, que era uma coronel do Exército, e ela dizia: engraçado, tenho estado a assistir aqui desde que venho a este curso, a ver pessoas cegas aqui a passar, e eu nunca tive consciência de que eles existiam, que fossem cidadãos com este desembaraço na vida. E no outro dia tornou-se mais relevante este meu sentir, esta minha observação, porque fui atrás de dois indivíduos cegos para a conversar como cidadão normal, de assuntos normais que toda a gente discute, que toda a gente fala, e da mesma maneira. Quer dizer, uma pessoa que é um coronel do Exército não tinha conhecimento desta realidade. Passou a tê-la um pouco mais quando me viu lá nas aulas desse curso, e quando viu que estava no meio onde havia cegos a circular, que era entre a Liga Sejam e a Luís Breiro, não é? Naquela zona que eu conheço também. Sim. No seu tempo de juventude, e também já na própria Liga de Cegos João de Deus, houve o inverso. Portanto, e exatamente isto que nós estamos a falar, que é, começou a diminuir aos poucos, porque isto não é de um dia para o outro, não é? As pessoas que pedem na rua lentamente começaram a diminuir, e as pessoas
enfim, começámos a ter a reabilitação de suporte, que nos também dava aqui outro carquejo, não é? Para podermos desenvolver uma vida melhor. E depois também os cursos, não é? O facto de acedermos aos cursos foi algo fantástico. Diga. Repare que antes dos centros aparecerem, o emprego para os cegos, ou por outra, vamos pensar no outro lado. Sempre que um indivíduo saía de um instituto onde adquiria uma educação, uma escolarização razoável, para o tempo era razoável, não tinha outra perspectiva senão ou arranjar um emprego como músico num barco ou num bar, ou andar na rua a pedir, a ternar, como eles diziam lá na Luís Breira. Se não tinha outra perspectiva. Com a abertura de Centro Nosso Senhor dos Anjos da Fundação Shine, ao contrário, primeiro foi a Fundação Shine, depois a Nosso Senhor dos Anjos, a perspectiva foi outra. Estes centros apareceram para preparar cegos para a vida real, para a vida normal, normalizada, numa altura também muito boa. Foram um contributo para que realmente a vida dos cegos mudasse, mas também porque havia grande escassez de trabalhadores para a indústria, para o comércio. Havia grande escassez de jovens, porque a maior parte deles iam para a guerra, para Angola, para Moçambique e Guiné, e os empresários, os empregadores, passaram a ter dificuldade em ter funcionários, ter trabalhadores. E nessa altura os colocadores dos centros tiveram, de certa modo, muita facilidade em colocar, por exemplo na Messa, 30 e tal funcionários a trabalhar na Messa. Lá para o norte, numa cidade, como é que ela se chama? Fica ali perto de Aveiro. Ilhavo? Não. Bem, mas... sei lá, Vagos, sei lá. É uma cidadezinha que fica entre Aveiro e Coimbra. São João Oliveira do Hospital. Não consigo lembrar agora, mas pode ser que venha aí. Sim. Mas o importante é que conseguiram lá empregar imensos cegos da indústria. Imensos, porque o colocador aparecia, colocava um ou dois numa determinada terra, numa fábrica, a trabalhar. Depois, vendo realmente a perfeição do trabalho oferecido pelos deficientes visuais, atraíam outros empresários a recorrer e a procurar trabalhadores na Fundação Shine e no Centro Nosso Senhor dos Anjos. Portanto, foi até ao 25 de Abril, eu acho que foi a grande oportunidade dos deficientes visuais. Porque a partir do 25 de Abril, como sabe, passou a haver muita gente cega a andar na rua a pedir. Porquê? Porque a Messa fechou, estes centros de Águeda, mesmo agora, de Águeda, fecharam e os cegos ficaram sem emprego, não é? A muitos deles não lhes restou se não vir para a rua outra vez pedir. E como é que isso foi resolvido? Não sei se já está resolvido. Naturalmente ainda anda muita gente na rua que naturalmente ainda não conseguiu arranjar emprego. Daquela época. Não é? Ok, porque hoje a mendicidade junto da população mais jovem é praticamente inexistente. É? Felizmente. Pois, eu agora não tenho estado, como disse, não tenho, há uns 6 anos para cá, tenho estado muito fora desses ambientes, não tenho acompanhado. Mas portanto, a seguir ao 25 de Abril foi nítida essa situação. Eu gostaria de lhe falar aqui de uma crónica que se chama A Consequência dos Semáforos, do António Lobo Antunes. Basicamente é uma crónica em que ele, enfim, está na estrada e ele protesta contra os semáforos por causa do verde, do vermelho e do amarelo. O verde é porque o verde é porque andam, o vermelho é porque, enfim, estão parados e estão a contemplar o que é que se está a passar à volta, e o amarelo é porque estão em dúvida. Portanto, é uma crónica do António Lobo Antunes,
E o António Lobo Antunes, a determinado ponto, diz o seguinte: os matelões da Liga de Cegos João de Deus, nas vizinhanças de um altifalante sobre uma caminhoneta com um espadalhão novo em folha em cima das mesmas. Vocês faziam sorteios de carros, portanto este espadalhão deve ser automóvel que estava em cima da caminhonete. É no para-arranca dos semáforos que ele contemplava a cidade de Lisboa, o António Lobo Antunes, e uma das partes que ele menciona é esta, a Liga de Cegos João de Deus. Como é que era feito o sorteio? Bom, essa Liga de Cegos João de Deus e a Luís Braga. Cada uma fazia o seu ou não? Cada uma fazia o seu, tinha o seu sorteio na rua. E viviam à custa disso. Não é? E era um sucesso. E na Luís Braga isso veio até ao reinado do Arruda. Da ACAP. Da ACAP já... Dos anos 2000. Bastante para a frente. Sim, sim. Não é? Não há dúvida que era uma nódoa. E mais, era uma nódoa ainda por dois motivos. Primeiro, porque era realmente viver da esmola do povo. E isso não devia ser animado. À data de hoje, atenção, à data de hoje nós vimos como uma nódoa, né? Na altura... Não, na altura... Já era encarado... Já quando eu estava na direção, em 1976, 78, foi quando fui presidente da direção, e isso era condenado. Lembro muito bem, e até já no tempo do Sr. Guerrinha, que saiu da Liga Cegos João de Deus... Da Luís Braille. Não, da Liga Cegos João de Deus, Sr. Guerrinha. Ok. Isso por aí por 1974. Ok. Que ele saiu, e já nesse tempo se lutava para que os sorteios tivessem fossem substituídos por outros meios mais dignos. E isso dava abertura também a este tipo de sorteios, a que os vendedores e outros organizadores, outros que mexiam na massa do sorteio, fizessem trafolhices. Uma das trafolhices que foi detectada antes de eu ser presidente ainda, antes até do Raul Almeida Capela, que entrou em 73, salvo erro, que era fazerem sorteios duplos, os vendedores fazerem sorteios duplos e venderem o seu sorteio junto do sorteio da Liga. Ora, o que é que isso resultava? Depois foi descoberto como? Porque apareceram pessoas a reclamar o mesmo prémio duas vezes. Um que tinha sido comprado o sorteio da Liga, do qual tinham duplicado, o vendedor replicou isso porque tinha lá um acordo qualquer com o editor, ou onde se faziam o respectivo sorteio, e eram reclamados os dois prémios. E então houve processos bastante complexos neste aspecto para conseguir descobrir como é que era a trafolhice. E alguns nunca se chegaram a resolver. Portanto, foi bom virmos para acabar com os sorteios. Agora, isso teve algum inconveniente também, a princípio, pelo menos. Falta de dinheiro, não é? Falta de dinheiro. Não é fácil. Isso é uma decisão popular por um lado e impopular pelo outro. E a dependência total do Estado. Não é? Ok, certo. Portanto, relativamente... Quando é que acabou mais ou menos o sorteio na Liga? Não faço ideia. Mas acho que quando eu fui presidente da Assembleia de Representantes já não era. Não estou a falar da ACAP, estou a falar da Liga. Da Liga. Quando é que acabou? Deu a entender, pelo que explicou, deu a entender que acabou primeiro na Liga. O sorteio? E que foi a Braille, sim. E que foi a Braille que manteve. Não, o sorteio não acabou na Braille nem na Liga, já foi na ACAP. Ok. Portanto, houve sempre até ao fim das duas associações, tanto da Liga como da Braille, migrou tudo para a ACAP. Sim.
Ok. A capa ainda teve sorteios durante bons anos. Eu acho que. Pensei que eu estava a falar. Sim, até os anos 2000, verdade, verdade. Pois Não, é. mas eu pensei que tivesse, ou seja, que ele tivesse mantido até ao fim na Luís Braille e que tivesse parado na Liga. Não, quer dizer, repare, parou Foi na mesmo. Liga na Braille porque foram integradas na Na capa. capa. Está bem, ok. Foi só haver um sorteio único em vez de haver dois. Diga-me, não sei se se lembra disto, eu encontrei isto no Diário da República. Era o. Creio que era o PCP que estava a subscrever isto, que é. Houve um regulamento qualquer, um normativo qualquer, que dizia que parte do dinheiro angariado em sorteios que tinha de ser paga uma taxa ao Governo Civil. E que estas duas associações não pagaram isto porque não tinham conhecimento. E então, parece que lembraram-se de repente em querer cobrar, e aí acho que aquilo era um valor ainda avultado. Lembra-se disto? De andarem a pedir às duas associações para pagarem. Vamos lá. A Liga estas tinha o seu coisas. sorteio e a Luís Braille tinha o seu sorteio. Exato. E os prémios que não eram reclamados tinham sido declarados ao Governo Civil. E o Governo Civil atribuía isso depois a uma instituição de solidariedade social que não tivesse sorteios. Portanto, o lucro não ia para o Governo Civil, era para dar a outras instituições. Mas será o lucro das rifas, por exemplo, que eles estavam a referir? É que eu não sei. É dos sorteios. Sim. Acontece com o Dr. Bobone, que era presidente de uma outra associação de beneficência, que eu não me lembro qual é, que tinha sede ali para o Rato. Normalmente eles indicavam sempre a instituição a quem se devia dar esse bónus, que seria bom dar à instituição tal, porque a própria instituição, tanto a Luís Braille como a Liga Seja João Deus, poderiam arranjar a quem destinar esse dinheiro que o Governo Civil ia receber. E o Dr. Bobone fazia isso porquê? Porque depois a instituição revertia parte desse bónus à instituição dadora, ou seja, à Liga Seja João Deus. Na Luís Braille não sei como é que sucedia, mas havia realmente esse aspecto, isso lembro-me perfeitamente. Quando eu fui presidente da Liga Seja João Deus, isso já não se manteve. Já não era assim. O Dr. Isidro participou, pode elencar os órgãos em que participou na Liga de Cegos João Deus? Na Liga Seja João Deus foi primeiro secretário em substituição de Francisco Alves, que desistiu, ainda no reinado do Dr. Capela, quando o Dr. Capela era presidente. Isto em 71, 2. Por aí, não? Como? 70. Início dos anos 70. Não, foi em 74 já. Já foi 74, ok. Foi o Francisco Alves deixou de ser diretor, de ser secretário em 74, eu entrei em 74. Depois, em 76, fui presidente da direção. Portanto, na altura fui eleito, como já disse, e depois portanto, estive na origem da ACAPO, como está expresso já em muitas coisas que escrevi num blog que lhe mandei de artigos que escrevi. Sim. Está lá o historial. E em 1970, no primeiro mandato do ano 2000, fui presidente da Assembleia de Representantes. Essa eu não tinha presente, o ser presidente da mesa da Assembleia de Representantes, e fiquei a entrar, ou a saber ou relembrar-me há pouco tempo que não sabia que o Dr. Isidro tinha sido presidente da mesa da Assembleia de Representantes. Vamos voltar aqui, se não se importa, à Liga de Cegos João Deus. Mas há uma coisa que eu gostaria de referenciar. Não é por ter sido eu, mas acho que foi um passo importantíssimo que a minha direção da Liga, que a minha direção da Liga realmente fez. Foi um passo importante. Primeiro foi ser o primeiro presidente cego, que realmente era uma coisa que se reclamava já há muito tempo, e não havia ninguém que tivesse coragem. Eu, no meio daquilo tudo, no meio daquelas grandes entidades, como era o presidente do Banco
do Banco Português do Atlântico, como era um Certo. funcionário do Banco Português do Atlântico, consegui-me brindar realmente a uma situação, a uma posição que já há muito tempo era ambicionada por deficientes visuais. E consegui ganhar num momento extremamente difícil, em que realmente os esquerdalhos faziam uma guerra à Liga São João de Deus, fundamentalmente. Chegaram a rodear. Eu já lá vou querer aprofundar isso um bocadinho, aqui no momento próprio. Então Sim. Mas quero aprofundar isso porque há um aspecto aí que me deixou inquieto no sentido de, enfim, eu sou apologista do bom senso e porque é o bom senso, enfim, que nos permite tomar decisões lógicas, apaziguadoras, etc. E efetivamente já vamos aí. Já lá vamos. Diga-me. Mas eu dizer só, sim. já agora, nessa altura, portanto, como direção, a primeira coisa que eu fiz foi realmente procurar contactar, estabelecer negociações com a Luís Braille e com a Associação de Chega de Portugal. Apresentámos a Luís Braille, na altura era o Pedro Miguel, um médico, portanto, um presidente com vista, a apresentar aqueles projetos, que era a União, que era o refeitório e que era a lavandaria. E tomámos uma iniciativa também que foi filiarmos a Liga São João de Deus no mundo internacional da deficiência visual. Ok, podemos aprofundar um pouco mais essa parte, se não se importa. Sim, sim. E isso foi mais ou menos quando? Quando é que, pela primeira vez, creio que é assim, Portugal começou a ter uma representatividade a nível internacional de uma associação que os representasse? Em 75, houve um contacto com o presidente da IFB, International Federation of the Blind, certo, na Suíça, que sugeriu que a Liga São João de Deus se tornasse sócia da União Europeia, desta associação. Esta é a União Mundial de Cegos ou ainda é a União Europeia de Cegos? Depois ela veio fundir, essa International Federation of the Blind veio fundir com o Council of the Blind. E depois é que surgiu a União Mundial de Cegos. Exatamente. Ok. E então, em 77, quando eu fui para presidente, eu imediatamente quando peguei no processo e tornámos a nossa associação foi recebida como a representante de Portugal. Como representante do associativismo português. E da qual a ACAP herdou. Já agora só uma coisa. Sim. Fomos convidados a ir a uma reunião que havia aí na Europa, não sei se em Bruxelas, se na Alemanha, mas já não me lembro muito bem. Certo. Mas como tínhamos entrado há pouco tempo, e o dinheiro também não era muito, dependíamos dos sorteios, não é? Eu achei que ainda não era tempo de irmos. Voltaram a convocar-nos para uma reunião em que já não era eu o presidente, mas estava lá uma direção que foi proposta, que era no fundo o seguimento da minha. Sim. E disseram que eu é que devia ir a essa reunião à Alemanha, que foi em Frankfurt. Não, em Bad Berburg, que é perto de Frankfurt. Bidelberg. Bad Berburg. Ok. E fui lá com o presidente, era o presidente e era eu, portanto, que fomos representar a Liga São João de Deus. Depois voltei no ano seguinte a Bruxelas, mais propriamente a Antuérpia. Foi Antuérpia, exatamente. Estivemos em Bruxelas, mas a reunião foi em Antuérpia. Também em substituição, em representação da Liga São João de Deus. E depois logo assim, já não sei como é que seguiu, mas foi a União Mundial de Cegos que apareceu, com a fusão das duas internacionais, a IFB e a World Council. E basicamente foram sempre vocês a representar Portugal? Sempre. Não, a World Council, a Luís Baralho conseguiu, na altura do Pedro Miguel e do Claudino Pinto, conseguiu entrar como observador no World Council.
e, portanto, quando foi a fusão das duas, estava a Luís Braille, já a Associação de Beneficência, a Associação de Cegos Luís Braille, estava essa associação, portanto, no World Council como observadora, e a Liga Cegos Ondeiros no IFB, International Federation of Blind. E hoje temos a nossa ACAP lá, Exatamente. nas duas, na União Mundial de Cegos e na União Europeia de Cegos. E pronto, é uma herança que fica, e ainda bem, não é? Porque Exatamente. é importante que Portugal leve, porque Portugal, enfim, também tem uma responsabilidade, nem que seja cultural, e uma importância muito importante, peço desculpa aqui pela redundância, em promover até os países de língua oficial portuguesa, não é? E poder defender também os seus pontos de vista e ajudá-los, não é? Não, e é o problema de estarmos isolados, como eu digo aí num artigo qualquer que escrevi, já não sei onde é que é, mas eu digo que realmente nós vivíamos completamente isolados do mundo real. Todos os outros países pertenciam a estas instituições, das Américas Latinas, da África, da Europa, tudo estava representado, só nós é que não estávamos aqui isolados neste cantinho, não tínhamos contato com ninguém. E realmente a Liga Cegos Ondeiros teve esse benemérito, foi o romper com esse espírito de isolamento, quebrar esse isolamento, não é? Lembra-se que tópicos é que debatiam lá na altura, assim de forma muito genérica? Que temas é que debatiam a nível internacional? Quais eram as grandes preocupações? Sei lá, olha, por exemplo, ao dia de hoje, eu posso lhe dizer que as grandes preocupações, uma delas é os carros elétricos. Pois, mas eu já não posso que não dizer, fazem barulho nenhum. Já não posso dizer porque ao longo da minha vida, sei lá, já passou por tanto tema. Lá, o que é que pertenceu a esse tempo ou o que é que não pertenceu, não é? Lutava-se pela dignificação da vida do cego no mundo, não é? E principalmente pela audição que as pessoas, a Federação Internacional dos Cegos, a International Federation of Blind, apareceu por quê? Porque no World Council, quem se reuniu lá eram os nomeados pelo governo, pelos governos, pelo Estado, e os cegos achavam que deviam tomar a liderança da discussão dos seus próprios problemas, que deviam ter uma palavra a dar, e foi por isso que ela apareceu. Mais tarde, como se viu que a International Federation of Blind estava a navegar já com algum conforto, é que houve aquele espírito de unificação também, sim. Que no fundo também já tinha aberto em Portugal. A OCEP, no fundo, até antecipou ao movimento internacional, não é? A procurar que em Portugal existisse apenas uma instituição que representasse os deficientes visuais portugueses. E esta OCEP teve muita importância na origem da ACAP. Já lá vamos. Que é isso, podemos depois voltar, que é o MOAC, OCEP e Movimento para a Unificação das Associações, que veio a dar à ACAP. 8 de março era um dia importante para a Liga de Cegos Ondeiros. 8 de março? Lembra-se disto ou não? Eu estou-lhe a referir a esta data porque li uma notícia sobre isto. É só por isso. Dia de nascimento, creio, ou nascimento ou morte, não sei, de João Deus. E era um dia que aproveitavam para distribuir bengalas aos associados. Isso não me recordo. Ok. Não me recordo. Pronto. Depois, se encontrar a notícia, também posso lhe enviar. Eu creio que ela há de ser para aí dos anos de 1968, por aí. Mas também não sei de cor qual era a fonte da notícia, mas achei bastante curioso. Ainda tinha pouca... Era muito setorial a minha atividade dentro do meio associativismo. Uma das atividades que se fazia na Liga de Cegos João Deus, não sei se era todos os anos ou não, era uma romaria ao cemitério para se visitar o túmulo de João Deus. Também chegou a fazer isto? Também, eu nunca cheguei a fazer isso. Mas sabia que era feito? Tenho uma vaga ideia. O que eu acompanhei sempre, mesmo com o Luís Braille, mesmo com a CAP já, foi no que dizia respeito a Branco Rodrigues. Sim.
a ida, aquela data que referiu ali do luxuriano, estive presente, lembro-me de até ir a palpar o disco que está lá na parede, sobre o Branco Rodrigues. Foi depois na direção do Arruda, ao cemitério dos Prazeres, ao túmulo do Branco Rodrigues, também me lembro de estar, e até usei a palavra na altura, e isso lembro-me perfeitamente. Sempre que foi tudo o que houve sobre o Branco Rodrigues, eu sempre pugnei por estar presente, sempre fiz um esforço para estar presente. Ok. Em esta época de 1900 e ainda não vou entrar na formação da ACAP, o ENR foi muito importante, o Instituto, na altura era o SNRIPD, não é? Foi algo bastante importante também para as pessoas com deficiência, basicamente o reconhecimento do Estado. Estou a falar do SNRIPD, não tenho aqui o nome dele, o Secretariado Nacional para a Reabilitação. SNR. O SNR, exatamente. Isso, Secretariado Nacional para a Reabilitação. 1977. Sim. Foi um passo bastante importante também para nós. Foi importante, mas podia ter sido mais. Porquê? Porque, como é uma instituição que anda sob a orientação dos partidos, muitas vezes estavam-se a desenvolver coisas que eram interessantes e mudava a política, mudava a direção do Instituto. E isso fez com que muita coisa que se devia ter feito e não se fez. Mas teve um valor para mim importante, que foi o reunir todas as associações, principalmente depois com o Dr. Pólvora, já em 1988, 89, para aí assim, já não lembro muito bem. Mas no final dos anos 80, o Dr. Pólvora deu uma grande visibilidade ao Conselho Nacional da Reabilitação, onde eu estive em representação da Liga São João de Deus, primeiro. Depois, como passei para onde é que eu passei? Sei que deixei de exercer essa função. Porque passei a ser funcionário do Instituto do SNR, eu deixei de representar a Liga São João de Deus. Você chegou a pertencer ao SNR? Tive lá um ano em atividade com o Dr. Pólvora, para fundar um núcleo de Braille dentro do Instituto. E nessa altura, realmente, tive que deixar de ser representante da Liga São João de Deus, porque era funcionário do Secretariado Nacional. O que é que esse núcleo de Braille fazia? Não estamos a falar da Comissão de Braille, estamos a falar do núcleo mesmo dentro do Secretariado, não é? Discutia todas as políticas que eram referentes aos deficientes. Tinham assentos cegos, tinham assentos da APEDV, tinham assentos dos surdos-mudos. Portanto, reunia todo o tipo de deficiência, não é? E como é que era relativamente à deficiência visual, que é aquilo que nós aqui damos mais enfoque, existirem várias vozes a defenderem talvez pontos diferentes junto do secretariado ou junto da tutela? Bom, nós os deficientes visuais era assim. O Francisco era o presidente da Luz Braga. Eu estava como presidente da Liga São João de Deus, como o presidente do Conselho Técnico. E sempre nos sentámos na mesma secretária, ao lado um do outro, para consertarmos as nossas intervenções. Tivemos um bom entendimento. Nesse aspecto tivemos um bom entendimento. E o Francisco sempre usava a palavra, ou dizia-me para usar eu, quando eram coisas mais setoriais que eu conhecia e ele menos dominava, mas sempre combinámos as nossas atuações ali, os dois. Eram os cheios que estavam ali, estávamos no movimento para a CAP, também já, portanto, que tinha começado em 1986 ou 87, por aí. Acho que é 87. E portanto, nunca houve o mínimo de desacordo na nossa atividade dentro do secretariado, dentro do Conselho Nacional da Reabilitação. Portanto, vocês tinham essa preocupação de articularem
a resposta que iam dar em nome das pessoas com deficiência visual. Sim, sim. Ok. Acontece que eu deixei, portanto, como disse, quando passei para funcionário, deixei o lugar, não pude continuar, mas depois, um ano depois que a minha comissão de serviço acabou, voltei a ter a minha liberdade, portanto, para poder pertencer ao conselho ou não, e fui nomeado pela associação promotora, como é que chama-se? Qual delas? O CIDEP, pronto. Que era o centro de... Mas isso é da tutela, não é? É do Não, governo. é aquela que era do Jaime Filipe, que chama APD, Associação Portuguesa de... Não. Sim. APC. Associação Portuguesa de Criatividade. Sim. Surgiu para 86, será? Não, foi 88, 89 estava eu. Não. O que essa associação surgiu? É? A do Jaime. Está a falar do engenheiro Jaime. Jaime Filipe? Sim. Na altura já estava no hospital. Já estava anulado completamente no hospital. Em coma, não é? Em coma, exato. Era na Almirante Reis, onde dei aulas também, e a direção pediu-me para eu representar a associação do Conselho Nacional de Reabilitação e eu aceitei. E, portanto, nessa altura é que me desliguei da representação da ACAP, do que viria a ser a ACAP, não é? Tanto da Liga como da Associação Lisboa. Ok. Vamos agora... Não sei se tem algum apontamento que gostasse de deixar sobre a Liga de Cegos João de Deus antes de começarmos aqui a avançar para... antes disso, desculpe, deixe-me fazer aqui mais duas questões. Quando a APD surgiu, qual foi a sua opinião na altura? A APD é uma associação de âmbito genérica, não é? Que tentou abranger todas as deficiências. Na altura não era eu o presidente da direção. Sim, mas qual era a sua opinião na altura? Eu fui sempre contra. Ou aquele tipo de guarda-chuva de uma associação de representar todos os Estados dependentes dela, fui sempre contra. E a Liga nunca aderiu a esse movimento. Eu lembro que o Dr. Orlando foi uma vez a uma reunião nossa, que o Dr. Capela disse, não, isto é uma espécie de União Geral de Trabalhadores. Não, cada um tem a sua deficiência, cada um tem a sua especificidade e nós não podemos aderir a uma coisa desse, a um movimento dessa natureza. E nunca aderimos. Aqui estamos a não ser mais tarde já com a ACAP. A ACAP no... está-me a faltar o nome. Qual é o nome da associação? Também não me lembro agora. Se me lembrar depois eu digo. Ok. Eu lembro que filiámos, que houve depois em 93, 94, por aí, não foi? 93, 94, houve uma assembleia em que a União Mundial de Cegos recomendou à ACAP que desvinculassem-se todas as associações. O Gabriel era presidente da mesa da Assembleia de Cegos e, apesar de ter sido derrotada a posição dele, ele fez-la passar como impossível nós nos desvincularmos da UCNOD. Era a UCNOD, exatamente, da UCNOD. E a CAP continuou, apesar da vontade contrária à Assembleia de Representantes, continuou filiada na UCNOD. Bem, nós já há muitos anos, em termos históricos não sei dizer, mas já há muitos anos não somos filiados, não temos nenhum chapéu em cima de nós. Pois, mas nessa altura era. Eu até me lembro de um telefonema que uma associada ouviu, que é, fizemos um golpe palaciano. Não desvinculamos a ACAP, fizemos um golpe palaciano. Isto foi o Sá Flores que mencionou ao telefone para um outro associado qualquer, que não sabemos quem era. E foi ouvido por um sócio nosso, por um aderente, por um daqueles que tinham votado ao nosso lado. Certo. Que era a dissolução do acordo. Mas voltando aqui a 1974, e como é que viu a criação da ADFA?
portanto já é uma associação mais de âmbito militar, claramente mais específico, mas também abrangia todas as deficiências. Mas com a AFAD nós nunca tivemos assim grandes contactos. Ok. Nem aderências, nem proximidades. Ok. Pronto, vamos ficar por aqui nesta. Desculpe, tem alguma coisa, algum apontamento que considere relevante sobre a nossa Liga de Cegos João Deus? Há um que é a Fundação da ACAP. O que é que a Liga de Cegos João Deus tem a ver com a Fundação da ACAP? Como é que o processo se desenvolveu? Ok, mas isso falaremos a seguir quando falarmos primeiro do MUAC e a seguir falamos do OCEP, está bem? Exatamente. Ok, já lá vamos. Então, voltamos já a seguir para continuarmos a conversar sobre a nossa história, a história das pessoas com deficiência visual em Portugal. Ficha técnica. Produção e edição, ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Amadora, 11 de novembro de 2023.